A paz do Senhor. Gostaria de falar rapidamente sobre por que a igreja existe. Por que a igreja existe? Em Mateus capítulo 16, verso 18, diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor existe para um propósito, e este é levar as pessoas a Cristo. A igreja não existe para ser um templo adornado com vitrais coloridos, não existe para mostrar sua beleza exterior, não existe para ostentar riquezas, não existe para que seus membros apresentem seus status sociais, suas roupas novas, seu dinheiro, seus carros, seus bens, mas a igreja do Senhor existe para levar a palavra de Deus e libertar os cativos. Ela existe para enfrentar o inferno e as forças de Satanás. Ela existe para expulsar demônios no nome de Jesus. Ela existe para trazer uma mensagem de esperança para quem está fraco. Ela existe para mostrar que há um Deus poderoso, real, vivo, presente, amigo, companheiro, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre e que está interessado em nos ajudar. A igreja do Senhor existe para trazer luz em um mundo que está em trevas. Ela existe para apontar o caminho, que é Jesus. Muitos dizem que precisam ir à igreja para receber uma bênção. Na realidade, você precisa ir à igreja para ser uma bênção. A bênção de Deus acompanha os fiéis em Cristo. Você não precisa buscar, ela te segue. Está em Deuteronômio 28:2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Outros dizem, eu vou à igreja para adorar a Deus. A adoração deve acontecer todos os dias e todas as horas possíveis, pois o crente precisa estar adorando a Deus em todo o tempo. Alguém também diz, mas a igreja serve para congregar os filhos de Deus, e está certo quanto a isso, porque ela serve realmente para que haja um momento de congregar ali o povo. Mas o que adianta congregar se não há salvação? Congregar aqui significa mais do que uma reunião, é um objetivo. O foco não é congregar, e sim que haja vidas sendo salvas e libertas, além de manifestações espirituais que edificam o povo de Deus. Em outras palavras, congregar precisa gerar resultado. Outro dia vi na linha do tempo do Facebook a transmissão de um culto de uma igreja evangélica e logo abaixo, na mesma linha do tempo, havia uma matéria sobre mais de 30 mil japoneses que cometem suicídio por ano. Pense nisso. No Japão, 30 mil suicídios por ano. Tem riqueza, tem tecnologia, mas vazio na alma. E quando li isso, quase chorei, pois estamos fazendo, parece, tudo errado aqui. Temos nossos cultos bonitos, numa liturgia às vezes impecável, bons músicos, bons pregadores, pregadores bem preparados, glorificamos a Deus, oramos, ouvimos sua palavra, mas o mundo está indo para o inferno e parece que nada está sendo feito em relação a isso. Bem, eu penso que existem pelo menos alguns erros aqui. O primeiro erro que posso ver é a mensagem está enfraquecida pelo excesso de modismos e achismos, sem falar em heresias, falsos ensinos e disputas denominacionais, além de perseguição não aos demônios, mas às outras igrejas e irmãos. Vivemos em um campo de batalha entre igrejas e pastores, quando deveríamos estar no campo de batalha pelas almas dos homens. Vou repetir isso. Vivemos em um campo de batalha entre igrejas e pastores em ministérios, quando deveríamos estar no campo de batalha pelas almas dos homens. Tem muita gente morrendo sem Deus em nossa geração e o Senhor vai pedir conta a nós, não da geração que se passou ou da futura que está vindo, mas da presente onde estamos vivendo e que podemos fazer a diferença e não estamos fazendo. Quando lembro do antigo hino do Soldado Ferido, aquele que o cantor Júnior cantava nos anos 80, creio que um dos motivos do sucesso deste hino foi que as igrejas estão cheias de soldados feridos. Somos um exército ferido por lutar contra si mesmo. Isso é triste, mas é uma realidade.
Nossas maiores feridas vêm do exército que diz ser de Deus. Eu quero repetir isso para você guardar. As nossas maiores feridas, as maiores cicatrizes que deveriam vir do combate contra as forças das trevas, pelo resgate das almas dos homens, ao contrário disso, está vindo do quê? Está vindo de igrejas que estão cheias de crentes feridos por causa de brigas internas e externas com outros ministérios. É briga, briga e briga, divisão, divisão e divisão, e Satanás ri de nossa cegueira espiritual enquanto o mundo está indo para o inferno. É triste, mas é a verdade, e é bom que alguém comece a falar sobre isso. Estamos numa guerra entre nós mesmos. Segundo erro, a mensagem não está chegando aos corações, pois estamos mais interessados em nossas vidas, nossos ministérios, as nossas aparências, como vamos pregar o Evangelho, do que realmente fazer a pregação do Evangelho. Pregadores já não estão orando mais, já não jejuam mais, sobem ao púlpito de qualquer forma e dizem: eu estou cheio de Deus, e Deus nem sequer os conhece porque trata a igreja do Senhor como um negócio. Fazem apenas shows, querem apenas brilhar mais que Jesus, desprezam o Espírito Santo, a carnalidade e os padrões do mundo, então são adotados por eles. Alguns estão tão sem a graça de Deus que tentam fazer graça aos olhos dos homens de qualquer forma. Se tornaram, alguns deles, até mesmo comediantes em vez de mensageiros da palavra. Não falo de alguém que Deus deu o dom de pregar de forma engraçada, não estou falando isso. Falo dos que perderam a graça de Deus e, como desgraçados, sem rumo, usam púlpitos para levar incautos ouvintes a aceitarem sua mensagem sem graça, sem unção, sem uma palavra viva que mude as pessoas. O terceiro erro que vejo é: em missões pouco se investe, e muitas organizações evangélicas que se dizem missionárias fazem isso apenas para angariar fundos para seus próprios bolsos, retendo assim não apenas o dinheiro sagrado que deveria estar ajudando os missionários de uma forma justa, generosa e exemplar, mas estão também impedindo, quando retêm esse dinheiro, estão impedindo a propagação do Evangelho. Esses que fazem isso, e não são poucos, estão com suas mãos manchadas de sangue inocente e um dia vão prestar contas ao Deus Todo-Poderoso pelo que fizeram a tantos que precisavam ouvir da salvação, e fizeram isso porque amaram mais a si mesmos do que a obra de Cristo, ao usarem os recursos que Deus lhes entregou nas suas mãos, gastando em coisas desnecessárias e passageiras. O quarto erro que estou vendo que está acontecendo nesses últimos dias: falta visão do poder do Evangelho. A palavra de Deus não muda apenas a pessoa que aceita Cristo, mas vai transformando todo o ambiente, a família, os parentes, os amigos, a sociedade, o bairro, a cidade, o estado, uma nação inteira. Uma igreja verdadeira, quando é aberta, é uma afronta às forças de Satanás. Satanás não pode contra a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Quando Jesus falou a respeito do Espírito Santo, ele disse que quando o Espírito Santo vier, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 8. Do pecado, porque o mundo não crê em Jesus e precisam do Espírito Santo para que sejam convencidos do pecado que vivem. Da justiça, porque o homem busca fazer justiça própria, achando que com isso alcançará salvação. E justiça aqui se refere a atos de penitência que muitos pensam da seguinte forma nos dias de hoje: se eu orar mais, se eu jejuar mais, me sacrificar mais, terei então mais chances de ser salvo. Quero te lembrar uma coisa: nós não somos salvos por obras para não nos gloriarmos, mas isso é um dom de Deus, escreveu Paulo aos Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso Jesus disse que eu vou para o meu Pai, para que haja justificação. E por último, do juízo, porque este mundo será julgado, assim como Satanás já está julgado e condenado. O fato é que é Jesus ou inferno.
É Jesus ou o juízo final? É Jesus ou uma eternidade sem Deus? A igreja, quando prega esta verdade de um Cristo que é a única solução, ela ataca o terreno de Satanás e as portas, ou seja, o poder do inferno não pode contra ela. Mas tem muitas igrejas hoje que apenas de nome, são apenas igrejas de nome ocupando espaço físico e material, mas não espiritual. De fato, a maior parte das igrejas não significam nada para o reino das trevas, nem tampouco para o reino de Deus, pois elas não estão fazendo nada para atacar sequer o mundo das trevas, tampouco para ganhar almas para o reino de Deus. Só estão ocupando espaço. O quinto erro que vejo nos dias de hoje é que tornar a igreja um negócio. A religião tem se tornado um bom negócio nos dias de hoje. Muitos pastores são pastores apenas de nome e usam a igreja apenas como negócio. O que Satanás vem trabalhando, e muito bem, é no enfraquecimento da mensagem do Evangelho, pois desta forma a igreja terá líderes fracos, membros fracos e uma missão vergonhosa a desempenhar nesta terra. Porque a cegueira entrou nesse tipo de igreja. A nossa tarefa é combater o bom combate e, como bons cristãos, desempenharmos o melhor de cada um de nós nessa árdua missão que é ganhar o mundo para Cristo. Você, como crente em Jesus, não deve nunca se acomodar achando que indo apenas à igreja estará fazendo a missão que Jesus entregou para fazer. Não é verdade. Ser crente é muito mais do que ir a uma igreja, dar um dízimo, participar da ceia. Ser crente é mais do que levantar as mãos e adorar a Deus. Ser crente é estar disposto a pregar o Evangelho de Jesus e pagar o preço de seguir a Cristo. Jesus deu ordem aos discípulos. Está lá em Mateus 28:19. E essa ordem é ainda para cada um de nós nos dias de hoje. E diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é, então, um discípulo? Um discípulo aqui é um aluno, um estudante que um dia será um mestre, preparando outros discípulos também para Cristo. Treinar pessoas, capacitá-las, ensinar as Sagradas Escrituras, prepará-las para uma missão, admoestar, corrigir, ajudar em suas dúvidas, em seu andar com Deus, fortalecer a sua fé, encorajar para prosseguir, ser um instrumento de paz para com os homens de boa vontade e um soldado contra as forças do mal. Mostrar a visão e a vontade de Deus para este mundo, não desfalecer diante das circunstâncias, não trazer mau testemunho, não dar mau exemplo diante dos fiéis, lutar pela verdade, falar a verdade, ter compromisso com a verdade, ser um espelho de Cristo, de tal modo que seus seguidores poderão ver em você a pessoa de Cristo e dizer, Senhor, me ajuda, eu quero ser como teu servo, eu quero ser como a tua serva, e a tua oração deve ser que teus discípulos também te superem em todos os aspectos, pois assim teremos resultados surpreendentes em um futuro próximo. Glória a Deus. A igreja do Senhor foi erguida para vencer. Ela está alicerçada na pedra angular que foi rejeitada, que é Cristo, está lá em Atos capítulo 4, verso 11. Nada, nem ninguém pode pará-la neste mundo. Ela marcha triunfante para Sião, seu futuro lar. Aqui ela está ainda de passagem, mas ela tem uma missão que é pregar o Evangelho e fazer discípulos nesta terra. Nos dias de hoje temos mais recursos do que nunca na história de toda a humanidade para pregar a palavra de Deus. A tecnologia, a internet tornaram fáceis o uso do texto, do áudio, do vídeo, de tal forma que qualquer pessoa que possua um smartphone pode estudar a palavra de Deus e pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. Você não precisa de um pastor ou uma igreja para fazer isso. Basta ser um discípulo de Cristo, com amor no coração pelas almas, estudar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo lhe conduzir pelo caminho certo. A obrigação é nossa, minha e de você, em fazer o ID de Jesus.
Aí eu faço a pergunta: você está disposto a isso? Se você foi abençoado com esta mensagem, compartilhe com seus amigos, divulgue. Que Deus te abençoe, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus te abençoe e fique na paz de Deus.